Amém? Você achou? Atos 12, versículo número 12, diz assim a palavra de Deus: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta e viram-no, e ficaram admirados. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça, pois nós vamos orar. Afinal de contas, numa igreja isso é costume. Pai querido, Deus amado, eis aqui a tua palavra que foi lida, Pai. Eis aqui, Senhor, cada letra aqui foi inspirada pelo Espírito Santo, Pai. Cada vírgula aqui foi colocada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós te pedimos que em nome de Jesus o Senhor faça morada nesse lugar, que o Senhor venha, Senhor, varrer tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai. Que todo ladrão da palavra seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, transite no nosso meio, sondando os corações, trazendo discernimento, sabedoria e derramando uma unção especial sobre nós nessa noite, Pai. Nessa noite que estamos aqui para contemplar a Tua face, Deus. E, Senhor, ser, Senhor, alimentados por Ti. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu li uma pequena parte da história e de repente você ficou um pouco perdido acerca do que estava acontecendo. Porém, nós assim o fizemos para economizar tempo. Não que a palavra de Deus não seja importante, longe disso. A sua leitura é essencial para que um culto seja estabelecido. Porém, para que nós pudéssemos aqui degustar mais acerca daquilo que Deus tem a falar conosco, nós lemos apenas uma pequena parte. Mas é interessante nós contextualizarmos e falarmos acerca de tudo aquilo que o capítulo 12 de Atos engloba. E por conta disso foi que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta. Você fez isso? Amém. Então, entenda bem que a palavra de Deus, ela começa falando conosco no início do capítulo 12, acerca de uma situação que estava acontecendo naquele lugar. Existia um rei chamado Herodes, e esse rei mandava prender algumas pessoas da igreja de Cristo, para apenas fazer uma coisa com eles: maltratá-los. A igreja naquele momento, ela era perseguida, ela era acharcada por esse rei apenas com um motivo, que era maltratar os cristãos. Não existia outra coisa, não existia outra situação. Aquilo era feito apenas com o intuito de sarcasmo, tanto é que uma das pessoas importantes na história da Bíblia foi morta, como diz no início do capítulo 12. Essa pessoa foi Tiago. Então Herodes, quando mandou matar aquele homem, quando perseguia o cristão, ele começou a notar que o povo se alegrava, que o mundo se alegrava com aquelas situações de perseguição, com aquele acharcamento em cima da igreja. O povo achava aquilo interessante, o povo achava aquilo legal. Agora, entenda que a palavra de Deus já nos deixa um recado aqui logo de início, deixa um recado para mim e para você, que o maltrato da igreja alegra o mundo. Cada vez que a igreja é caluniada, cada vez que a igreja ela é colocada como objeto de checkmate, cada vez que a igreja sofre um duro golpe, o mundo se alegra mediante aquilo que está acontecendo. Cada vez que a igreja é perseguida, cada vez que a igreja é caluniada, cada vez que a igreja sofre uma agressão, o mundo se alegra com aquilo que está acontecendo. Cada vez que a igreja sofre um determinado tipo de
injustiça, existe alguém que se alegra com isso. E esse alguém que se alegra é o mundo que está lá fora. A palavra de Deus, ela fala para nós de maneira muito clara. Herodes mandou prender alguns da igreja apenas para maltratá-lo, porque viu que isso alegrava o povo. Mas afinal de contas, você de repente se pergunta, afinal de contas, por que Pedro, depois de Tiago, foi preso? Por que essas pessoas que faziam parte da igreja eram presas? Eu não sei te especificar qual era o motivo que essas pessoas eram colocadas para objeto de agressão, para objeto de calúnias, para objeto de difamação. Qual era o motivo de Pedro ir preso? Qual foi a infração que Pedro fez para ir para a cadeia? Qual foi a sentença? Qual foi o crime que Pedro cometeu, que Tiago cometeu para ir preso? Apenas um, queridos. Estar alicerçado na verdade. Estar alicerçado naquele que era o caminho, a verdade e a vida. O motivo daquelas pessoas serem presas, o motivo daquelas pessoas serem perseguidas era apenas um, era pregar o evangelho de Jesus Cristo. O motivo daquelas pessoas irem para a cadeia era estar do lado de Cristo, era estar junto com aquelas pessoas que pregavam o evangelho. Ou apenas um motivo levava aquelas pessoas presas: seguir a verdade. E o outro motivo daquelas pessoas serem colocadas em cárcere era alegrar o mundo. A palavra de Deus diz para você e para mim que você segue a Cristo, sim ou não? Você está alicerçado na palavra, sim ou não? Você persegue a Jesus Cristo, você tem a Cristo, você tem a palavra como a sua verdade, você está perseguindo dia após dia a Jesus Cristo. Então você tem que se preparar para algo: ser perseguido. Você precisa se preparar para as calúnias que irão se levantar contra você. Você precisa se preparar para ser objeto de alegria para o mundo. Afinal de contas, não é à toa que hoje nós vemos pregadores que foram expoentes no passado e que hoje são objetos de chacota até mesmo para o mundo e que envergonham o evangelho. Nós hoje em dia temos acesso a cantores que num passado recente foram baluartes do evangelho e que hoje são chacota até mesmo para o mundo. Você vê cantores que há tempos atrás arrastavam multidões de jovens e que hoje se aliam a movimentos esquisitos. Porque a diversão para o mundo é parecer que a igreja está sendo morta. A diversão para o mundo é ver a igreja sendo colocada dentro de um cárcere. Mas entenda que quando parece que o mundo está matando a igreja, só parece. Quando parece que a igreja está sendo trancafiada, só parece. Quando parece que a igreja foi morta, só parece. Mas na verdade, quando morre alguém, como Tiago morreu, existe festa no céu pela chegada de mais um santo. E eu posso ouvir um glória por causa disso? Quando parece que a igreja se corrompeu, Cristo levanta uma geração que não se dobra à chantagem do mundo. E eu posso ouvir um aleluia por conta disso? Quando parte da igreja está presa, Cristo levanta uma outra parte para orar. E eu posso ouvir um glória mais forte por causa disso? Porque enquanto Pedro estava preso, a igreja parecia que estava encarcerada, mas existia uma outra igreja reunida num outro lugar, que continuava glorificando e exaltando ao nome daquele que é santo e digno de todo louvor. O mundo veio com muros contra Pedro, mas a igreja se manteve de pé dentro de uma casa, enquanto Pedro parecia que estava preso, e a igreja estava ali encurralada. A igreja na verdade estava se levantando em oração, fazendo um clamor na casa de uma pessoa, e pedindo a liberdade de Pedro. Enquanto o mundo vem com muros, a igreja se levanta em oração. Ainda que coloquem muros, fortalezas e correntes em você, nada pode deter o poder de uma igreja reunida. E hoje nós estamos numa igreja, hoje nós estamos reunidos, e quando a igreja se reúne para louvar, o sobrenatural acontece. Eu não sei se você conhece alguém que esteja preso. Não se renda a essa situação. Comece a levantar as suas mãos num clamor pela vida daquele que está encarcerado.
encarcerado. Você conhece algum líder que está sendo caluniado? Então eu te convido a levantar as suas mãos e começar a levantar um clamor. Você conhece alguma pessoa que está sendo diversão, chacota para o mundo? Então, por favor, levante as suas mãos aos céus e comece a glorificar o nome de Cristo, porque Pedro estava preso e a igreja reunida intercedia por aquele que estava encarcerado. Quando parece que a igreja está acuada, na verdade a igreja está em algum lugar se reunindo e se levantando contra aquilo que tem vindo contra ela. Então, por favor, erga um clamor nesse lugar, pois nós somos uma igreja que está reunida e que vamos clamar por aqueles que estão no mundo de uma maneira perdida. Pedro era o líder da igreja e tinha uma representatividade importante. Pedro estava naquele lugar. E eu não sei qual foi a parte da sua vida que foi atacada de maneira importante. Porque Herodes, ele começou a atacar a igreja, apenas com o intuito de alimentar o ego do mundo. Herodes, ele então pega Pedro, que era o baluarte da igreja naquela época. Pedro era o expoente máximo que existia. Então, Herodes pega Pedro e coloca Pedro encarcerado. Herodes, como se dissesse assim, olha, eu estou pegando a igreja aqui, ó, na simbologia de Pedro. Pegasse Pedro e colocasse preso na cadeia. Entenda bem, vamos supor que o Beck fosse líder do diaconato. Eu, ao pegar o Beck e colocar o Beck preso, eu estou dando uma mensagem para todos os diáconos. Olha, eu prendi vocês. Quando Herodes, ele prende Pedro, ele está dando um recado. Olha, eu estou prendendo a igreja. Eu estou acuando a igreja. Eu estou dando uma mensagem para a igreja. Olha, isso vai acabar uma hora, porque eu estou prendendo. Veja o meu poder. Herodes pega Pedro, coloca ele dentro de um cárcere. Não satisfeito, ele coloca Pedro encarcerado, preso com 2 correntes, dormindo entre 2 soldados e com soldados à porta da cadeia. Eu não sei se você entendeu a complexidade da situação de Pedro. Entenda bem. Pedro estava preso. Pedro estava preso, amarrado. Tinha um cidadão, está escrito aqui, ó. Preso, dormia entre 2 soldados. Pedro dormia aqui, tinha um soldado aqui, acorrentado no homem e mais soldados na porta. Estava ruim para Pedro ou não estava? Estava bravo, não estava? Mas enquanto a igreja estava presa, outra parte da igreja se reunia na casa falando assim, meu Deus, solta aquele homem lá. Liberta aquele homem lá, porque ele é importante para a gente. Entra com a sua intervenção naquele lugar. Entra naquela prisão e liberta aquele homem. Faz alguma coisa, porque a gente não pode perder Pedro. E aí Deus do céu ouve aquele clamor. Porque a igreja parecia que estava presa, mas na verdade a igreja estava reunida. Amém. Parecia que a igreja estava acorrentada, com 2 homens do lado, em cárcere privado, mas a igreja estava reunida. De repente quem olha para você assim fala, olha, essa igreja aí tá meio capenga, hein? Olha para esse irmão aí, ó, tomou um susto, né? Olha para esse irmão aí, ó. Vê se ele está meio capenga aí, ó. Na verdade, a igreja está reunida. Amém. Parece que ela está encarcerada e presa, mas ela está intercedendo, ela está orando. Aleluia. Parece que ela está encarcerada, mas a igreja está levantando, é um clamor para o céu e as suas mãos dando glória, porque existe um Deus no céu que quando a igreja se reúne, se move naquela direção. E quando o muro
vem crescendo através do mundo, a espada e a calúnia vem contra a igreja se reúne em oração, a igreja começa a se reunir e levantar um clamor. Quando o mundo se levanta com a calúnia, nós nos levantamos, ou melhor, nós nos dobramos e começamos a orar na presença do nosso Deus, porque nós não vamos guerrear com as mesmas armas que ele vem contra nós. Eles erguem muros, nós erguemos o nosso clamor. Ele vem com espada, nós levantamos a nossa espada, que é a palavra de Deus. Ele vem com aqueles conhecimentos dele, nós vemos com a nossa sabedoria, que é dispensada do céu, e aquilo que nós temos e faz com que o sobrenatural comece a se mover. Eles de repente têm o poder da caneta, mas nós temos o poder de dobrar os nossos joelhos e mover o céu na direção do nosso problema. Eles de repente têm a calúnia, a difamação, o telefone do lado dele para falar coisas a respeito da igreja, mas nós temos um telefone direto com o céu, que quando nós dobramos os nossos joelhos, ou quando nós levantamos as nossas mãos para os céus e damos um glória, existe algo de sobrenatural que acontece nesse lugar. Então, por favor, erga as suas mãos aos céus e exalte e glorifique aquele que pode mudar a sua história. Aplauda a Deus. Porque enquanto a igreja estava adorando, parecia que a igreja estava presa. Mas a palavra vai nos dizendo aqui que Pedro estava dormindo. Pedro dormia. Até aí tudo bem, porque eu creio que você dorme também, não dorme? Amém. De repente toma até um para dormir, não sei. Cada um com seu negocinho aí para dormir, né? Mas você dorme. Pedro também estava dormindo. Aí você fala, bom, o que tem de sobrenatural em Pedro dormir, né? Todo mundo dorme. Acontece que a palavra de Deus está nos falando aqui um fato, que era a véspera da execução de Pedro. Ou seja, Pedro foi dormir, deu boa noite e falou assim, até amanhã, que eu vou morrer, mas eu vou dormir. Eu não sei você, eu estou falando de mim. Quando o Flamengo perde, eu já não durmo direito. Não ri não. Não é para rir não. Você é botafoguense? Vocês têm dormido pouco também, tá? Que eu sei. Vocês estão rindo, mas vocês têm dormido pouco. Tá bom com vocês. Sofre, não sofre? Botafogo perde, a gente sofre. Tá sofrendo há 40 anos, deve ser que parecia que tem uma alegria. Meu Deus do céu. Não, mas Botafogo vai ganhar. Eu tô torcendo pro Botafogo. Sério mesmo. Tô torcendo pro Botafogo. Não, vai, calma, deixa eu contar. Deixa eu voltar para a pregação da palavra aqui. Presta. Aí, eu quando passo por isso, eu já não durmo direito. Imagine você saber que vai morrer no dia seguinte. De fato, eu posso falar por mim. Eu fatalmente não dormiria. Eu fatalmente ficaria acordado a noite toda. Aí você me pergunta, o que ia mudar? Nada, mas eu não ia conseguir dormir. Eu ia ficar acordado ali a noite toda fazendo alguma coisa. O que? Não sei. Mas eu ia ficar desesperado. Ao contrário de Pedro. Pedro foi dormir na véspera da sua execução. Mas entenda que Pedro, ele tinha uma fé inabalável. Ele tinha algo que batia no coração dele, que está escrito em João 21, que quando Cristo fala para ele, olha, Cristo parafraseando fala para Pedro mais ou menos assim, olha, você agora está novo, mas você vai ficar velho, vão cingir os seus lombos e vão te levar para onde bem entenderem. Ou seja, existia uma promessa sobre a vida de Pedro, de que ele ficaria velho. E naquele momento, quando Pedro de repente ficava angustiado, de repente quando Pedro ficava com medo da morte, porque isso é inerente ao ser humano, seja sincero, todos nós temos esse problema com medo da morte. Pedro, quando pensava na morte, ele se lembrava, não, mas eu me lembro de Cristo, que Cristo um dia falou que eu ia ficar velho. Não. Eu me lembro que Cristo um dia falou para mim que eu ia chegar numa determinada idade. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida que está atrelada à minha permanência nessa terra. Ainda que o mundo se levante falando que eu vou morrer amanhã, existe uma promessa da parte dos lábios de Cristo, que ele falou diretamente para mim, que eu vou ficar velho, que eu vou ter meus lombos cingidos. Ah, meu Deus do céu, mas o que eu estou vendo? Eu estou vendo um soldado à esquerda,
esquerda, eu estou vendo um soldado à direita, eu estou preso por correntes. Existe soldados na porta, mas existe algo que arde dentro do meu coração, assim dizia Pedro, que era a promessa sobre a vida dele, que é a parte de Cristo. Eu não sei qual foi a promessa que Cristo liberou sobre a sua vida, mas no momento de angústia, eu não sei qual é a corrente que tem te prendido, mas no momento de angústia, eu não sei se tem soldado à sua esquerda, à sua direita, mas no momento de angústia, eu não sei se tem soldados na porta, mas no momento de angústia, eu não sei o que tem te encarcerado, mas no momento de angústia, lembre-se das promessas que Cristo fez na sua vida, lembre-se daquilo que ainda não aconteceu, e vá dormir em paz, porque aquele Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Quando você tiver que escolher entre a fé e a razão, lembre-se daquele momento especial em que Cristo derramou sobre a sua vida uma unção e que disse que em determinado momento você alcançaria e que ainda não chegou na sua vida. Você de repente hoje está encarcerado, a situação diz que não, mas as promessas que Cristo fez ainda estão de pé na sua vida, e quando lhe faltar de repente paz, lembre-se daquilo que Cristo falou e continue escolhendo a fé em detrimento da razão. Eu não sei quais foram as promessas que Cristo te fez, que ainda não se cumpriram, mas você tem promessas sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Então, por favor, dê um glória a Deus, porque as promessas ainda estão de pé. As promessas estavam de pé. A situação dizia que não, mas Cristo fez uma promessa. E aí ocorreu um dilema: escolher entre a fé e a razão. Pedro deu uma de louco. Semana passada eu falei para você que é melhor ser chamado de louco na terra e filho no céu, do que ser chamado de filho na terra e de louco no céu. É melhor nós, em determinados momentos, termos uma atitude de louco. E Pedro foi dormir. De repente, quem passava na porta orava e falava: lá, o doido está dormindo. Mas Pedro falou assim: não, eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Eu tenho uma promessa, e aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém. Eu estou olhando para a minha situação aqui, ó. Eu estou amarrado aqui, ó. Aqui, eu estou amarrado, ó. Tem homem aqui, tem homem aqui, tem homem lá. Deus vai dar um jeito de cumprir a promessa dele. Amém. A situação está dizendo que não vai dar certo. A situação falou que não tem jeito. Mas Pedro optou pela fé. A situação diz que não. A igreja ora e Pedro tem a fé. Aleluia. Quando esses elementos se juntam, está ali formado um coquetel chamado milagre. Quando esses elementos se juntam, está ali uma situação perfeita para Deus operar um milagre. E a palavra de Deus diz que, mediante essa situação, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Quando a provisão de Deus chega, tudo clareia, querido. A luz iluminou a prisão. Fala para esse irmão aí, ó. Quando Deus chegar, quando a provisão de Deus chegar, vai clarear tudo. Oh, aleluia, glória a Deus. Parece não, você está num ambiente escuro, num ambiente ali inóspito, esquisito, mas quando a provisão de Deus chegar, tudo vai clarear. Aquilo que parece que não tinha jeito, vai passar a ter jeito. E o anjo chega, toca no lado de Pedro, e Pedro acordou. E o anjo falou para ele assim, ó: levante-se depressa, coloque o cinto e calce as sandálias, põe a capa e siga-me. O anjo: acorda, Pedro. Sono pesado desse homem. Acorda! Ó, levanta. Pode levantar. Coloque o cinto, calça a sandália, põe a capa e me segue. O anjo, ele dá direcionamentos para Pedro.
Se levantar, colocar o cinto, calçar as sandálias e colocar a capa. Direcionamentos diretos. E entenda que se levantar, primeiramente, é sair da posição de passividade. E não é só levantar, é se levantar depressa. E quando o anjo fala isso, as correntes caem da mão de Pedro. Elas se soltam. Entenda que Pedro, naquele momento, Pedro está de frente para um milagre. Porque não é todo dia que se vê um anjo, né? Não é todo dia, né? Não é. Difícil, né? E Pedro estava vendo um anjo. E ver um anjo significa o exato momento que o sobrenatural tange o natural. E quando o sobrenatural se mistura ao natural, configura-se um milagre. Amém. Quando o sobrenatural perpassa a barreira dele, invade o nosso mundo natural, o milagre começa a acontecer. Aleluia. Eu falei para você que a situação dizendo que não, a igreja orando e a fé de Pedro era o coquetel perfeito para acontecer o milagre. Naquele momento que Pedro começou a ver o anjo, o milagre estava começando. Só que entenda que o milagre foi a corrente cair. Dali para frente, exigia a participação de Pedro. Porque o anjo não falou assim, ó, não pegou ele e falou assim, se levanta que eu vou te carregar. Falou, se levanta. Aí as correntes caem. Esse é o milagre. Dali para frente, é uma ação conjunta, que é um milagre também. Coloque o cinto e calce a sandália. O anjo não saiu vestindo ele, não. Falou, ó, bota tua roupa aí, rapaz. Bota a sua roupa. Porque o milagre está começando. Mas, meu Deus, eu já vi um anjo, já caiu a corrente. Mas o milagre só está começando. E aí o anjo fala para ele, ó, coloca o cinto. Colocar o cinto é se preparar com autoridade para enfrentar os desafios. E exercer a autoridade que o céu liberou. Quando Pedro foi preso, tentaram tirar a autoridade dele. Mas a autoridade estava ali, ele tinha que botar de volta. Colocar a sandália, entenda que um escravo, ele não usava sandália. Só usa sandália quem é filho. Por isso que quando o filho pródigo volta, o pai fala o quê? Bota a sandália desse garoto. Porque ele é meu filho. Quem usa sandália é filho. Entenda que existia, eu já cansei de falar isso várias vezes, existia uma comunicação social naquela época que estava relacionada à capa. Quando, por exemplo, a pessoa ela era diagnosticada com lepra ou com alguma outra doença, era colocada uma capa sobre a vida dela para que ela servisse de comunicação social, para que você de longe visse que vinha uma pessoa com alguma doença. A capa que Pedro usava era uma capa que denotava, que tinha ali como simbologia a autoridade que o céu tinha desprendido sobre a vida dele. Você está entendendo o que Deus está falando com você? O que Deus está falando, o que a palavra de Deus está falando, é que a cadeia tentou trabalhar de uma maneira de desmontar a imagem que Pedro tinha. A cadeia tentava trabalhar em cima de Pedro, retirando dele aquilo que era tudo que ele tinha desprendido da parte do céu. A cadeia tirou seu cinto, tirou sua sandália, tirou sua capa. Mas o céu, o milagre, quando se manifestou naquele lugar, devolveu para Pedro tudo aquilo que era posse dele. Ele devolveu para Pedro a caminhada, a sua condição de filho, a sua posição ministerial. E eu não sei qual foi a situação que nesses dias se levantou contra você, te caluniou para te levar preso, te prendeu para tirar a sua alegria, te chamou de incapacitado, retirando o cinto, te chamou de escravo, tirando a sua sandália, te retirou a capa, te afrontando na situação que você estava e te colocou prostrado, deitado no chão. A palavra de Deus, e Deus te
te falar hoje, olha, o julgamento está do lado da verdade, a liberdade conquistada na cruz é devolvida para você, o cinto que te retiraram, que tentaram te colocar como incapacitado, é devolvido hoje para você, porque você é capacitado pelo céu. A sandália que retiraram de você, que falaram que você não era nada, que você era indigno, é devolvida hoje, e o céu volta a te chamar de filho. A capa da autoridade que foi retirada de você é devolvida para você hoje, e o anjo fala para você, olha, se coloca de pé e me segue, vamos viver o milagre junto, vem comigo nessa noite, vamos andar, porque o milagre já está posto de pé diante de você, basta que você siga aquilo que Deus mandou você fazer. Amém. O anjo fala, olha, me segue, vem junto comigo. E Pedro então começa a seguir o anjo sem saber direito o que está acontecendo. E então Pedro vai junto com aquele anjo e passa a primeira, a segunda sentinela, chega até o portão e sai. Ou seja, por onde Pedro foi passando, as portas foram se abrindo sem ele bater. As portas foram sendo abertas de maneira sobrenatural para que Pedro pudesse passar. As portas foram se abrindo sem que ele tocasse nelas, sem que fosse necessário bater. Mas nós lemos junto, do verso 12 para frente. O anjo até ali foi com Pedro. Dali para frente, o anjo se retira. E Pedro fala, meu Deus, as portas se abriram na minha frente. Verdadeiramente tinha um anjo aqui. Pedro se dá conta disso e resolve ir à casa de Maria. Lá, a igreja estava reunida pedindo por Pedro. E então Pedro chega lá e bate na porta. E entenda que de todas as portas que Pedro passou até agora, que estavam trancadas, todas se abriram, sem que ele precisasse bater. Mas na porta da casa de Maria, ele precisou bater. Existem portas, existem milagres que Deus faz junto conosco. Mas existem milagres que nós precisamos bater. De repente nós passamos por situações muito adversas. Afinal de contas, ele passou pelo portão da cidade, ele passou pelo sentinela, ele passou por vários portões. Mas na porta da casa de Maria, ele precisou bater. Ele passou por várias situações adversas que Deus foi abrindo a porta. E a menor das tarefas, Deus não se meteu. E Pedro sequer abriu a porta. Pedro teve que bater e esperar que alguém abrisse para ele. Precisou que a igreja que estava reunida, um irmão que estava lá dentro, precisasse ir na porta abrir. Veja só que paradoxo. Pedro fugiu com um anjo, passou por 3 ou 4 portas que se abriram automaticamente, mas ao chegar na casa de Maria, ele precisou da ajuda do irmão dele. Ou seja, se assim se eu pudesse, o menor dos milagres, ele estava dependendo de um irmão da igreja. Pedro passou por diversas situações adversas, que eram gigantescas, mas o menor dos milagres, ele precisou de um irmão da igreja. Olha para esse bonito aí que está do seu lado. Você já passou por diversas situações. Você já passou por diversos problemas que eram enormes. E hoje em dia o problema que você está passando é pequenininho. Mas para vencer esse problema pequenininho, você vai depender de pessoas. Ah, mas eu vi um anjo, o anjo me encostou, o troço caiu da minha mão, o sentinela não acordou, a porta abriu sozinha. Mas agora é hora de você trabalhar em conjunto. Agora é hora de você depender de alguém. E entenda que essa irmã, ela estava reunida pedindo para que Pedro fosse solto. Quando ela olha, não tinha, né? Mas quando ela olha pelo olho mágico aqui, ela não é.
Ué, não é possível. Olha o paradoxo, se você ora tanto por determinada coisa, Deus solta Pedro, Deus solta Pedro. Quando Pedro aparece, você fala, não é possível. Não, está uma coisa errada. E entenda que ela olhou quem era, reconheceu a voz, e ela ficou tão feliz que ela não abriu a porta. Ela foi lá e falou assim, o Pedro está lá, ó. As pessoas que oravam pelo milagre, falaram para a moça assim, ó, você está maluca. Você está doida. O que aquelas pessoas estavam falando é o seguinte, olha, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou intercedendo, mas eu não acredito que Deus possa fazer o que eu estou pedindo. E aí a Rode, quer dizer rosa, aquela que foi bem cultivada, lembra que eu falei do mato da rosa aqui no início? Quando a rosa chega com uma boa notícia, ninguém quer acreditar naquilo que é bom, porque a pessoa está tão acostumada com mato, que quando a notícia boa chega, ela fala, você está maluca. Mas você não estava orando por isso? Eu estava, mas estava orando aquela coisa, né? Ah, meu Deus, abençoa lá, aquele... Converte aquele lá. Ah. Aí quando aquele lá entra na igreja, você fala, não é possível. Ele vai virar crente também? Não. Aí ela falou, menino, a gente não está orando para Pedro? Então, ele está lá na porta. Você está maluca? Você está doida? É o anjo dele. E a palavra de Deus diz que enquanto isso, Pedro continuava lá na porta. O pessoal discutindo se era Pedro, se não era Pedro. É Pedro, não é Pedro, eu vi, não vi, você é maluca, não sou. E Pedro lá batendo, ó. Abre logo aí, pô. Ô, pelo amor de Deus, quero entrar. Até que alguém começa a acreditar no milagre. Existem pessoas que viram Pedro, que foi anunciar e ninguém acreditou. Quando a igreja começa a acreditar, ela vai para a porta e abre a porta. Depois de muito bater. Depois de muito bater. Tem vezes, querido, que a igreja está clamando por algo. Tem vezes que a igreja está pedindo por algo. Tem vezes que a igreja clama incessantemente por um milagre. E o milagre está lá na porta falando assim, eu estou aqui, ó. O milagre já chegou, ó. O milagre, o milagre está aqui na porta. E alguém chega para você e fala assim, olha, sua bênção chegou, o céu liberou aquilo que você pediu. E você fala assim, você é maluco. Você não se dá nem o trabalho de ir até lá e falar assim, peraí, você é maluco, mas deixa eu... Porque a gente ora, a gente bate na porta do céu, mas por vezes a gente não acredita mais que o céu possa fazer o que a gente pede. A igreja pedia, meu Pai amado, solta Pedro. E Pedro lá na porta, eu estou solto. Estou solto. Ô, nojento, a porta aí. Você vê que o Deus que nós servimos, ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso e tão grande, que de vez em quando a gente ora e não crê mais que o milagre pode acontecer. Mas o milagre chega pronto na nossa porta e fica lá batendo, olha, eu estou aqui. Abre a porta aqui para entrar que eu já cheguei, ó. Eu estou aqui na porta, abre a porta que eu estou aqui, homem. Ô, mulher de Deus, você está pedindo há tanto tempo, abre a porta que eu estou aqui na porta. O milagre já chegou, o milagre está aqui fora com duas pernas batendo na porta. Você está duvidando, você está chamando de louca, você está falando até que é o anjo de Pedro. E Pedro está lá na porta, abre a porta. Você está duvidando que o milagre chegou, mas o milagre está à sua porta batendo e falando assim, eu quero entrar na sua casa. Aquilo que você pediu está de pé aqui batendo, querendo entrar. Você só tem mais um trabalho, de abrir a porta e ver o milagre de pé na sua frente. Aquilo que você tanto pediu para o céu, aquilo que você tanto pediu para Deus fazer, está logo ali à sua porta, batendo, pedindo para entrar. Basta que você pare de duvidar daquilo que o céu tem para fazer na sua vida. Vá lá, abra a porta e contemple o milagre na sua frente. Eu não sei o que é que Deus prometeu para você, tem tempo, você já tinha até esquecido. Você bateu tanto na porta do céu pedindo, que você parou de crer. Hoje o milagre está na porta da sua casa. Hoje o milagre chegou até você pela misericórdia de Deus e está batendo na porta falando, abre a porta que eu quero entrar. O milagre já está
aqui. Basta você abrir a porta e olhar para o milagre que está na sua frente. Eu não sei quantos aqui creem nessa palavra. Eu não sei quantos aqui tem algo que está esperando acontecer na sua vida. Mas entenda que a porta está fechada, mas o milagre está lá batendo, querendo que entre. Então, por favor, erga as suas mãos aos céus e comece a contemplar aquilo que Deus tem reservado para você. Comece a glorificar. Pare de duvidar daqueles que falam que vai acontecer e comece a glorificar aos céus, porque o milagre está à porta batendo e querendo entrar. Então dá um glória aí no seu lugar para que esse milagre possa encontrar a residência e entrar nessa casa. Entenda, queridos, o milagre está batendo na sua porta hoje. O milagre que você tanto pediu chegou nessa noite. Em nome de Jesus. Entenda que Pedro, quando foi colocado em liberdade, ele não foi atrás de Herodes para fazer justiça. Entenda que Pedro, quando foi colocado em liberdade, ele não pediu: anjo, vai lá e mata Herodes agora que me caluniou. Anjo, vai lá e faz justiça agora. Deus deixou que Herodes fosse cuidado por Deus. E Deus fez a justiça dele na vida de Herodes. Porque o interesse de Pedro, ela está no lugar dele de origem, que era a igreja. Porque o lugar de servo de Deus não é acorrentado. O lugar de servo de Deus é junto com os seus irmãos, é junto da igreja, congregando e salmodiando. E hoje, nessa noite, Deus, Ele quer derramar sobre a sua vida algo especial da parte dele. Porque o milagre está batendo na porta. Você bateu tantas vezes na porta do céu, falando: solta Pedro, solta o Pedro, solta o Pedro. E quando o Pedro está lá na porta batendo: eu já estou solto aqui, rapaz. Abre a porta para eu entrar. Você bateu na porta do céu tantas vezes pedindo alguma coisa, e essa coisa que você tanto pediu está de pé na sua porta falando: me deixa entrar. Deus já liberou a palavra sobre a sua vida. Basta que você pare de duvidar e vá lá abrir a porta. Eu não sei o que foi que você pediu tanto para Deus, mas aquilo que você tanto pediu para Deus está de pé na porta. Mas a sua incredulidade não te deixa ir a... Você continua duvidando de Rode, falando: Rode, você está maluca. Vai lá ver na porta então. É o anjo dele, eu não vou nem lá ver. Vai lá ver na porta então. Você pediu muito para Deus, mas a sua incredulidade não te permite ir até a porta. Eu não sei quem é e nem quem foi que pediu tantas vezes, que bateu tanto na porta do céu pedindo algo para Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nos pergunta nessa noite: quem aqui já bateu na porta do céu pedindo várias vezes a mesma coisa? Pedindo: Deus, faz isso por mim, Deus. Deus, faz tal coisa por mim. Você bateu na porta do céu. Hoje, o céu que bate na tua porta falando: eu estou aqui de pé. E eu não sei quantos aqui precisam de uma força especial, de um fortalecimento da parte do céu, para ir lá só abrir a porta. Mas eu quero que você faça um sinal. Não vou pedir para você vir na frente nem nada, mas de repente você já não tem mais forças para sair do seu lugar e abrir a porta para ver o milagre lá fora. Milagre esse que bate na tua porta. Eu estou aqui fora. Abre a porta que eu quero entrar. O milagre está aqui, ó. Você de repente não tem mais forças nem para ir abrir a porta. Deus nessa noite quer te dar um fortalecimento especial para que você crie coragem e vá até essa porta para ver o milagre do lado de fora. Se coloque de pé nessa noite, vamos orar. Amém, Deus. Para que Deus possa, Aleluia. Glória a Deus. te fortalecer, para que você possa ir até a porta, ver o milagre que está lá batendo, ó. Amém. Porque Deus vai te dar força, amém? Amém. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Pai, que por tantas vezes bateu na porta do céu, Pai, pedindo-lhe um milagre, Senhor, pedindo algo especial da tua parte. Eis aqui o teu povo que bateu na porta, pediu, Senhor. E Deus querido, Pai amado, depois de um determinado momento, aquele pedido se transformou em algo
em algo sendo trivial, em algo que ele já fazia ali de maneira que ele sequer acreditava mais no que estava pedindo. Pai querido, ele pedia, ela pedia, mas Senhor, pedia sem ter aquela fé no coração do início, Pai. Pedia, Senhor, para ti sem ter, Pai, aquele fogo que ardia como do primeiro amor, pedindo para que, Senhor, o Senhor entregasse na mão dela. E Pai, mesmo assim, ele e ela continuou pedindo para que o Senhor fizesse algo especial, continuou batendo na porta do céu. E Deus querido, Pai amado, o Senhor liberou do céu algo especial para a vida dele, que era o milagre que ele e ela tanto pedia, Senhor. Era um milagre que era pedido vezes após vezes, Pai, mas a incredulidade não permitiu que ele fosse até a porta para abrir, Pai. O milagre estava lá na porta batendo, o milagre estava ali do lado de fora liberado sobre a vida dele, sobre a vida dela, e Deus faltava-lhe força, Senhor, para ir até lá, acreditar nas boas notícias, acreditar naquilo que havia sido liberado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Pai querido, por vezes quando nós falamos, olha, você é filho de um Deus vivo, a pessoa não acredita mais. Olha, Deus quer te abençoar, a pessoa não acredita mais. Olha, existe uma cura reservada para você, a pessoa já não acredita mais, porque Deus, ela não tem forças para ir até a porta ver o milagre que está ali de pé, que ela tanto pediu. Então, Pai querido, Deus amado, dá força para esse irmão, dá força para essa irmã, para que ela possa, Senhor, ir até a porta, Deus, para abrir a porta e deixar o milagre entrar, Senhor, para que ela possa, Senhor, caminhar até a porta e ver, Pai, que aquelas batidas são verdadeiramente, Senhor, de um Deus que é vivo, de um Deus que é poderoso, de um Deus que foi, Pai, colocado naquele momento, liberando aquilo que ela tanto pediu, aquilo que ele tanto pediu. Fortalece meu irmão, Pai, para que ele possa se levantar, Pai, na tua presença, ir até a porta, deixar de duvidar daquilo que foi liberado da parte do céu sobre a vida dele, Pai, e possa contemplar o teu milagre sobre a vida dele, porque Deus, o Senhor já liberou algo da parte do céu para a vida dele. Deus, o Senhor já liberou aquilo que ele pediu tanto na tua presença, Pai. Deus, o Senhor já colocou, Pai, diante dele o que separa é apenas uma porta, o milagre está do lado de fora batendo, falando, me deixa entrar que eu estou aqui de pé querendo abençoar a sua vida. Pai querido, dá discernimento, dá sabedoria para que esse irmão, para que essa irmã possa ir até a porta, Senhor, e deixar que o milagre entre, Pai. Nós te pedimos do teu fortalecimento, pedimos da tua unção, pedimos do teu Espírito Santo trabalhando sobre essas vidas, Pai, e fazendo, Pai, com que a fé volte a adentrar nesse coração, Deus, fazendo, Deus, com que a fé volte a andar no meio desse povo, Pai, que por vezes duvida da tua promessa, Senhor. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor trabalhe, Senhor, quebrando cada coração de pedra, Senhor, colocando de volta um coração de carne, disposto a te obedecer, Pai, e cumprir aquilo que o Senhor coloca sobre a vida de cada um, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Vamos orar agora para que nós possamos voltar para a nossa residência, que você possa encontrar um lugar abençoado, um lugar de paz, um lugar que esteja debaixo da poderosa mão de Deus, e que na semana que vem você possa estar aqui novamente no culto das mulheres. Amém? Pai querido, te louvamos e te agradecemos por mais essa noite na tua presença, Pai, por mais essa noite na tua casa. Nos despede debaixo da tua graça, debaixo da tua segurança, Senhor. Coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, Pai. Nos cobre com teu sangue, Senhor, e que nós possamos, Pai, chegar em segurança até a nossa residência, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, no santo nome de Jesus. Com o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga... Amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente.